Olá, este é mais um bate-papo versátil. Dessa vez estou aqui com Marcelo Miranda, crítico de cinema e pesquisador, para conversarmos sobre a arte de Mário Bava, né, nosso grande lançamento de maio, com os filmes do mestre italiano, né, 4 filmes, mais 2 horas de extras e um documentário excelente sobre a carreira e o legado do Bava. É até interessante, estava conversando com o Marcelo aqui, que a caixa do Mário Bava já era para ter saído há alguns anos, nos ofereceram, e naquela época ainda estava vivo o Carlos Rauschenbach, o Carlão, nosso grande cineasta, que era, além de cineasta, um cinéfilo, um pesquisador e que sempre defendeu o cinema de gênero e gostava muito do Bava. Exibiu vários filmes do Bava aqui na sessão do Comodoro em São Paulo, no Cine Sesc, e com certeza, na época eu pensei em fazer um lançamento pela Versátil e chamá-lo para falar. Hoje ele não está mais conosco, mas essa caixa é dedicada a ele e a todos aqueles, né, que não têm preconceito, né, com o cinema, porque o cinema bom não tem idade, não tem ano, não tem país e não tem gênero, gente. E o Mário Bava é uma prova disso, é um grande mestre que nós temos o prazer agora, já lançamos alguns filmes, O Chicote e o Corpo, lançamos O Lisa e o Diabo, O Ciclo do Pavor e agora O Planeta dos Vampiros. Então, são 4 filmes já lançados e agora a caixa. Então, passar a palavra para o Marcelo Miranda, agradecê-lo primeiro por estar aqui conosco, veio lá de BH e falar aí da importância do Bava, né? Qual que é a importância de estar disponibilizando esses filmes do Bava para o público brasileiro, né? Bom, Fernando, em primeiro lugar, realmente parabéns, acima de qualquer coisa. Acho que lançar a Bava em DVD no Brasil é uma revolução no mercado, porque a gente tem muita coisa lançada de alguns cineastas um pouco marginalizados, especialmente por trabalhar em gêneros específicos, mas lançadas muito mal, né? E agora a Versátil está fazendo esse trabalho aí bastante profissional, bastante sério, tratando os cineastas como o Mário Bava da maneira como eles são, né? Cineastas de verdade, mestres da criação, no mesmo patamar que outros grandes nomes já canonizados. E também, óbvio, né? Prestar também meu tributo ao Carlão, né, uma grande figura, um cineasta incrível e um um agitador cultural cinéfilo. Né, aqui em São Paulo ele teve uma presença fundamental com as antológicas sessões do Comodoro, onde já exibiu filmes do Mário Bava, do Dario Argento, do Lúcio Fulci, e, enfim, me honra muito poder comentar com você aqui a caixa do Bava, especialmente a partir dessa história de que o Carlão talvez fosse um grande incentivador de um lançamento como esse. Sem dúvida, obrigado. E assim, eu dedico também o Carlão a outra pessoa, não está aqui, está no exterior, que graças a ela, esses filmes do Bava estão disponíveis hoje. Ele fez um trabalho incrível que é o Tim Lucas, um pesquisador que dedicou a vida ao Mário Bava, lançou um livro, All the Colors of the Dark, tem mais de 1000 páginas, prefácio do Scorsese, prefácio do Freda, e ele está nos comentários em áudio, nós incluímos na trilha do Maldição do Demônio. Então ele faz um trabalho incrível com o Mário Bava, também dedico a ele com um pesquisador que aí possibilitou essa revelação do Bava. Então vamos começar, acho que a conversa, pelo Maldição do Demônio, que é um filme lendário, um filme essencial no gênero de horror. Que você falasse um pouco, né, que está com vários extras, inclusive, nesse DVD. Então, falar do Maldição do Demônio ou A Máscara de Satã, tem vários títulos, né? Você inclusive citou o Tim Lucas, né? E eu acho que o Tim Lucas pro Bava é o que o Truffaut foi pro Hitchcock, né? É o nome que trouxe o Bava ao cânone, né? Que ele nunca deveria ter deixado de estar. E aí A Maldição do Demônio, que eu realmente vi, né? Bem jovem, como A Máscara de Satã, esses filmes italianos, eles têm muitos títulos, muitas traduções, muitas confusões. Ele é um filme que o Bava iniciou a carreira de direção, né, solo. É muito interessante pensar que o Bava tinha 46 anos de idade quando dirigiu A Maldição do Demônio, e já uma vasta carreira de direção de fotografia, né? E também ele ficou conhecido na época como salvador dos filmes problemáticos, né? Os diretores brigavam com os produtores de filmes na Itália, o Bava trabalhava no filme, ele ia lá e assumia a direção e terminava o filme. Em alguns casos, há histórias de que ele teria dirigido 80% de algumas cenas de filmes que ele não assina a direção. Mas A Maldição do Demônio foi o filme em que ele assinou assumidamente um filme de Mário Bava. E é muito também forte pensar
que ele estreia na direção em 1960 e vai fazer mais de 20 longas até o fim da carreira em 78. São só 18 anos em que ele deixou esse legado, né? Tudo começa ali na Maldição do Demônio, que é um filme que não à toa é no mesmo ano do Psicose. É um filme tão influente quanto Psicose. E hoje, só que demorou mais a ser entendido como essa influência, né? É um trabalho em que ele já estava maduro, né? Não era um diretor estreante começando a descobrir o cinema. Ele já sabia muito bem o que fazer, como fazer, era um diretor de fotografia dos mais brilhantes que o cinema europeu já teve. E então ele já entra no cinema como um veterano, né? Eu acho que isso está muito claro na sofisticação visual do A Maldição do Demônio, né? Nos trabalhos de câmera, de luz. É um filme em preto e branco, talvez com o preto e branco mais expressivo que se possa fazer, né? As cores do preto e branco pulsam na tela, né? Ele trabalha vários tons de preto e vários tons de branco, e com trabalhos realmente de ambientação e atmosfera, em que em certos momentos a gente quase esquece do que o filme está falando. Eu, pelo menos, já vi o filme várias vezes e eu confesso que a cada nova visão eu não me lembro direito para onde a história vai, mas eu me lembro exatamente dos pontos em que o filme vai mais chamar a atenção. Isso é muito baviano, eu acho, né? O Scorsese fala isso, né? Que os filmes do Bava são para ser sentidos, né? Que são experiências visuais, né? E eu acho que esse filme é muito interessante, agora revendo, nessa cópia que está maravilhosa, é um sonho filmado, né? O filme, eu trabalho com literatura gótica, além de trabalhar com cinema, e eu acho que é o filme, talvez um dos filmes mais góticos do cinema. É uma tradução do gótico, em termos visuais, realmente sensacional. E uma coisa que você falou bem, que o Bava, ele tinha uma cultura cinematográfica e uma cultura humanista de modo geral, e você vê, por exemplo, toda uma tradição literária que está por trás do filme, e eu estava agora trabalhando recentemente com Nosferatu do Murnau, e tem coisas do Nosferatu do Murnau, tem todo o cinema precedente, você vê lá no filme da Maldição do Demônio. E sequências incríveis. Tem várias, né? Muitas, assim. Uma sequência que me chama sempre a atenção é a sequência da carruagem, quando o personagem do Yavutek, né, que é o amante, servo da Asa, da feiticeira, ele tem uma cavalgada, né, em que lembra muito a situação do Drácula, né? Exatamente. E aquela cena é uma cena assim que é como ele filma e tudo, se você vai ver nos comentários do Tim Lucas, tudo feito de maneira artesanal, um uso criativo dos efeitos especiais, que o Bava, além de mestre de fotografia, era um mestre de efeitos especiais, com a ajuda do pai, que era um escultor, e que fazia as máscaras, fazia todos os efeitos, ajudava ele a fazer os efeitos, né? O pai dele, né? O pai dele, ele era um precursor dos efeitos visuais na Itália, né? E o Bava cresceu em meio a efeitos, né? A bonecos, a imagens, a pinturas, né? Então ele um pouco foi influenciado diretamente pelo pai. E quando ele entrou no cinema, ele naturalmente foi trabalhar com construção de imagens, de enquadramentos, de visualidade, né? Então, o cinema dele ser tão fortemente influenciado por isso, né? São quase pinturas, né, em movimento, mas a gente também é sempre bom destacar que os filmes do Bava, eles têm uma coesão muito forte, né? Por mais que eles chamem muito a atenção por esse aspecto visual, ele nunca está destituído de uma narrativa que vai casando as coisas muito bem. É claro, tem filmes dele que em si as histórias importam pouco e às vezes elas são até um pouco truncadas, mas isso fica muito em segundo ou terceiro plano, porque ele consegue de fato fazer com que uma imagem sempre dialogue perfeitamente com a imagem seguinte, com a anterior, né? Você falou em sonho, e A Maldição do Demônio é uma espécie de sonho, mas a gente vai falar aqui ainda, um filme tardio dele, que é o Alerta Vermelho da Loucura, ele é quase que realmente um grande sonho, né? Assim como outros. O próprio Chicote e o Corpo, que é uma espécie Lisa e o Diabo, né? Totalmente. Chicote e o Corpo, que é uma espécie de refilmagem invertida do A Maldição do Demônio, né? Se na Maldição do Demônio ele filma o casal bonzinho, no Chicote e o Corpo ele filma o casal do mal, né? É sádico, né? Do masoquismo, aquela coisa toda. Bom, só ressaltar o Chicote do Corpo e o Corpo que está na caixa da Obras-Primas do Terror 1. Do Terror 1, é verdade. E aí você falou muito bem que tem uma coerência, isso que é bacana, vocês veem os filmes do Bava, Obras-Primas do Terror 1, do 2,
no clássico sci-fi e outros que virão, vocês vão perceber a coerência que tem de temas, a coerência visual. Então um tema que ele tem, que aproxima muito do Visconti, que é muito italiano, é o tema da decadência do núcleo familiar. Então as disputas do núcleo familiar, aquela decadência, aquele tom que vem um pouquinho também uma coisa meio operística do melodrama italiano, que aproxima muito, digamos que o Bava é quase um Visconti do gênero de horror, né? Ele trabalha com coisas muito parecidas, esteticamente e também tematicamente. Eu diria até que ele é isso que você falou, a figura da decadência, né? A representação da decadência. E ele é um Visconti do gótico também, né? Pegando aí a carona até nos seus estudos. Eu acho que ele capta esses universos um pouco aristocráticos sempre em vias de extinção, né? O que remete a gente ao Leopardo, do Visconti, imediatamente. Sem dúvida. Né? Só que na base do medo, do pavor, um pouco de um clima atmosférico de putrefação, né? Não é à toa que A Maldição do Demônio é basicamente uma história de uma morta-viva, né? De uma morta-viva, que inclusive tem uma coisa que o Tim Lucas fala bem, que ela alia a ferocidade e a sensualidade. Exatamente. Que é uma atriz linda, que se tornou, os extras sem o depoimento dela. Bárbara Steele, né? Que o Tim Lucas chama atenção para isso. Ela, no momento em que ela de fato acorda, ela é filmada eroticamente, eroticamente. Né? Com a respiração muito forte, né? E o rosto todo perfurado pela máscara de ferro. Que é uma das cenas mais antológicas do gênero, assim, cena assim, de antologia mesmo, como a do Nosferatu, aquelas cenas que marcaram o gênero de horror. E é um filme assim que tem muitos significados. Eu recomendo vocês verem o comentário do Tim Lucas, os extras, e o documentário Mário Bava, Maestro do Macabro, que fala bastante do filme, inclusive da influência clara na Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Tim Burton. Agora daria para falar aqui o tempo inteiro do Maldição do Demônio, mas vamos ter que seguir, falar do filme que está junto com ele na caixa, que é o Alerta Vermelho da Loucura. Sim. Esse é uma raridade, é uma pérola, e é muito interessante. Você vê o Alerta Vermelho da Loucura, os primeiros minutos, aí você vê, se tiver alguma dúvida que o Bava é um cineasta autoral, veja os primeiros minutos desse filme. Sim, é Bava na sua quinta essência. Assim, é o baviano total, né, aquele início. Ali é interessante porque dessa caixa, o Alerta Vermelho da Loucura, certamente o filme menos conhecido do público, mesmo do público iniciado no gênero, ou em Mário Bava, ou em cinema europeu, né, porque, enfim, é um filme da fase tardia, ele já estava, o Bava já estava com dificuldades de fazer determinados trabalhos, né, enfim, a velha luta do cineasta autoral, né. Mas ele ali arrisca tudo, né? É um filme que dá a impressão de que é como se ele acreditasse que não fosse fazer outro. Então ele põe tudo o que ele acha que tem que pôr. É um filme multicolorido, né? Com um trabalho de câmera experimental. É o primeiro filme dele em que ele radicaliza o uso da câmera zoom, do movimento zoom, né? Os primeiros filmes do Bava, eles são mais estáticos, né? Até tem um artigo muito interessante na revista virtual chamada Senses of Cinema, em que o autor chama atenção para isso. A primeira fase dele, a visualidade está numa imagem estática, mas na segunda, ele já começa a movimentar muito a câmera, especialmente no zoom. E no Alerta Vermelho da Loucura isso chega à radicalidade, né? A gente passa o filme todo com aproximações e afastamentos bruscos da câmera, o que cria uma sensação de desconcerto constante. O tempo todo a gente não sabe muito bem para onde e para o que olhar, né? Porque você acha que ele vai te chamar a atenção para uma determinada cena, vem uma zoom muito forte, filma o rosto do ator e volta, né? Quer dizer, você fica um pouco como personagem, né? Você fica muito perdido. E você falou do começo, quando vi o Alerta Vermelho da Loucura a primeira vez, quando ele terminou, eu voltei e revi toda a primeira meia hora. Porque eu fiz isso ontem. Eu fui rever de novo antes de... Aquela primeira meia hora é hipnótica, e não né? para entender melhor, não, mas é porque aí, depois da experiência inicial, todo esse efeito experimental de trabalho de câmera te faz querer realmente ver aquilo de novo. Eu falei, eu quero outra vez ser maravilhado com aquilo. É um filme realmente impressionante, assim. Realmente uma escrita visual muito sofisticada, e é um filme muito interessante em vários sentidos. Tem o lado das influências ao filme, que aí você tem diálogo com Psicose, tem diálogo com, claramente, Saio de um Crime, do Luiz Buñuel, e tem as repercussões, né? As coisas que ele foi precursor precursor. Né? Aí tem os americanos apontam bem o filme Psicopata Americano com o Christian Bale, que tem várias relações com esse filme. E aqui no Brasil tem um caso interessante que algumas pessoas comentaram no Face, e realmente, eu fiquei até curioso, queria saber, falar com o roteirista, quem criou
Noivas de Copacabana, né? Porque tem realmente, é inegável que tem alguma relação. Não sei se ele viu, conheceu, ou pode ser aquele negócio que dois artistas criam em épocas diferentes, não se conhecem, mas fazem coisas, digamos, parecidas, né? As Noivas de Copacabana é uma minissérie brasileira, né? Que foi exibida na TV aberta com Miguel Falabella. Com Miguel Falabella, isso. Reexibida em formato de telefilme esse ano. E foi lançada, inclusive, acho que em DVD também. DVD. E ele é adaptado de um texto original, que eu não sei o ano do texto, mas seria um dado realmente curioso. Há relações de temática muito similares, né? Muito similares mesmo. O personagem do Alerta Vermelho da Loucura, ele é um psicopata que dialoga bastante com o psicopata do Miguel Falabella nas Noivas de Copacabana. E é curioso também o quanto que o filme, você citou o Psicose, mas ele também antecipa um pouco o Frenesi, filme do Hitchcock, feito pouquíssimo tempo depois, 2, 3 anos. Primeiro, eu acho, por subverter o policial, né? Você já ter a identidade do criminoso de imediato, né? Logo no início, ou seja, ele acaba com uma regra, teoricamente, uma convenção do giallo. Isso, inclusive, que a gente vai falar mais do giallo quando entrar no Garota que Sabia Demais, mas ele imediatamente já trabalha com... Então ele não tem mistério, não é um filme de descoberta. Existe um enigma no filme, né? Quem não viu vai saber, mas não é um elemento essencial para a fruição, né? Não é algo que você passa o filme se perguntando, é algo que vai complementar. Então você já tem isso. E ele aparentemente vai ser um filme de psicopata matando mulheres, mas na verdade é uma outra coisa. É uma outra coisa. É basicamente o fim de um casamento, né? E tentando a questão psicológica da infância, dos traumas, da relação freudiana, e assim, tem uma coisa lúdica, tem a coisa da decadência, né? Presta atenção, uma coisa interessante, logo no início tem a tomada do trem, e logo depois, quando vai sair dessa cena, tem o personagem com um trem de brinquedo. Então tem esses jogos de manequins do brinquedo, tem essas coisas visuais e também, digamos, alegóricas. O Bava trabalha muito com isso também. Você tem uma coisa na superfície, só que o filme é além da superfície. Sempre. E é muito curioso. Tem sempre um subtexto. Você citou manequim, né? E os manequins se repetem constantemente nos filmes do Lisa o Diabo, né? Lisa o Diabo logo depois, 6 Mulheres para o Assassino. Provavelmente por ele ter crescido em meio a manequins, né? O que o pai dele trabalhava. Então também tem, você citou isso de remeter à infância, e é exatamente isso. Ele basicamente recria nos filmes um pouco da própria memória de infância, de, enfim, crescer no meio de figuras desenhadas, né? Ou prestes a serem desenhadas. E no caso do Alerta Vermelho da Loucura, tem uma presença muito forte da personagem, da esposa dele, né? Da Laura Beth. Que tinha feito Teorema. E que ligou pro Bava, uma atriz consagrada, digamos, de um autor que é o Pasolini, da alta cultura italiana. Ela liga pro Bava e pede para trabalhar pro Bava. Eu admiro o seu trabalho, eu quero trabalhar com você. E o Bava pede para mudar o roteiro, para dar mais importância ao personagem dela, para poder ter a Laura Beth. E de fato é uma personagem essencial, e a interpretação dela é uma das mais gélidas e assustadoras que eu acho que o Bava conseguiu extrair. E ele, que era muito criticado por direção de atores, né? Criticado por quem cobrava naturalismo, né? E a velha coisa que eles falaram no início, né? Quer dizer que um diretor como Bava, o Dario Argento, o próprio Carlão, que sofreu muito isso, não sabia dirigir atores, é partir do princípio de que dirigir atores é pedir que eles sejam sempre realistas e naturais. É que nem pedir para o Acossado, do Godard, julgar o Acossado pela ótica do filme bem feito clássico. Isso, exatamente. A proposta não é essa. Julgar A Morte num Beijo, do Robert Aldrich, por essa proposta. Essa lente. A lente está errada. A lente não é essa. É o ponto de olhar. Nos filmes do Bava e desses nomes que a gente citou, o artificialismo era muito importante. É verdade. Um filme com manequins, nada mais natural do que um personagem também parecer um manequim. Né? Então esse tipo de coisa, esse tipo de sutileza é a poética do realizador, né? Sem dúvida. Então não é simplesmente querer ver no filme o que não está lá. Né? E agora, puxando o gancho do giallo, que é um giallo subversivo do Bava, voltamos ao primeiro giallo na verdade, o primeiro giallo da história e o primeiro giallo do Bava. O Bava aí como precursor do gênero, um gênero muito importante na Itália, e que é o Garota que Sabia Demais, que também liga uma outra conversa que a gente vai ter aqui, você pode falar bem. Nós dois gostamos muito do Hitchcock, que é uma homenagem, a Garota que Sabia Demais, uma homenagem clara ao Hitchcock, visualmente, dois cineastas visuais, como o Truffaut falava, que eles fazem desse grande filme também, que é o Garota que Sabia Demais.
Esse que eu vi, que quando eu vi eu conheci como Olhos Diabólicos, né? É um outro título que é da versão internacional da IP, né? Quando ele foi lançado nos Estados Unidos, ele ganhou esse Evil Eyes, né? Evil Eye, é. E quando eu vi no Brasil, eu vi como Olhos Diabólicos, e agora, mas o nome dele em italiano, né? A Garota que Sabia Demais. O filme é de 63 ou 62, é pouco depois do Homem que Sabia Demais, a segunda versão do Hitchcock, né? E é óbvio, né? Já está no título, né? O Bava como tá em cima, não tem né? segredo. Mas ao mesmo tempo é um filme muito particular, né? Muito próprio. Ele se apropriando de elementos identificados com Hitchcock, mas a maneira dele. Muito barroco, muito italiano, mas um filme muito contido também. Eu diria que dos 4 filmes da Caixa, A Garota que Sabia Demais é o filme mais agradável de se assistir. Agradável no sentido de ser um filme realmente muito prazeroso, muito delicioso de acompanhar. Ele é um suspense com toques de humor, ou ele é uma comédia com toques de suspense, né? Até no documentário se diz, o ator fala, eu fiz como comédia, mas depois eu fui ver e na verdade era um suspense, porque o Bava também ia se adaptando ao encomendaram pro Bava esse filme como uma comédia. E ele não aceitou fazer, ele fez. Incluiu o suspense. Um filme de assassinato. E citando o giallo, né? O giallo, na verdade, é um termo que vem da literatura barata, né? Literatura policial. Os livros policiais eram lançados na Itália em capinhas amarelas, e giallo é amarelo em italiano, literalmente. É da Mondadori, né? Que era uma editora lá de Milão, que existe até hoje. Existe, lançava histórias italianas e né, Agatha Christie, enfim, todos os autores de assassinato policial e mistério saíam com capinhas amarelas. Quando isso naturalmente foi levado ao cinema, se criou o termo giallo também para os filmes, que brota, né, com o Mário Bava. É curioso que a personagem da Garota que Sabia Demais é uma leitora viciada em giallo. Tem uma metalinguagem, e aí tem uma coisa legal, que o Bava conhecia a literatura gótica, ele faz uma referência nesse filme, que o pessoal não falou no comentário, ao livro da Jane Austen, que é o Northanger Abbey, que é um livro da Jane Austen que tem a protagonista, uma moça, que lê romance gótico e que vai viver uma história gótica. Exatamente. Então, assim, a estrutura do roteiro do Garota que Sabia Demais, ela é um espelho do romance Northanger Abbey da Jane Austen. É muito interessante que essa metalinguagem, que ainda se falou, tá falando do giallo e mesmo fazendo uma metalinguagem com a literatura do gialli, né, dos romances policiais. E ele ironiza também, né, no começo do filme, a garota, ela tá lendo um giallo no avião. No avião, isso. E aí ela vai, e o narrador do filme, tem uma narração em off, ele diz que a família dela tá muito preocupada porque ela só fica lendo essas histórias policiais. Que isso faz mal, tem efeito nocivo, né? Tem efeito nocivo, que é o Bava brincando com o próprio preconceito ao gênero, que ele, enfim, vai transformar em arte, né? Vai influenciar tudo que vier depois, vai influenciar Dario Argento, vai influenciar até outros cineastas de fora da Itália. E é curioso, porque assim como o Alerta Vermelho da Loucura subverte o giallo numa espécie de pós-giallo, A Garota que Sabia Demais é um pré-giallo, porque ele também não é um giallo. Um giallo pleno que seria, vai ser os 6 Mulheres para o Assassino. Que ele vai fazer pouquinho depois. Que é outro grande filme do Bava no gênero também, que aí é um giallo pleno. Sim, é um exatamente. giallo pleno realmente. E que depois isso vai reverberar nos filmes do Dario Argento dos anos 70. Mas é um semi-giallo, né? Porque tem os elementos, um assassino misterioso, uma personagem testemunha ocular que não sabe bem o que viu, a polícia incompetente, né? Tem vários elementos. Ele colocou os primeiros tijolos e depois foi construindo, né? Especialmente o preto e branco, né? O giallo, ele vai se tornar muito famoso na Itália pelo colorido. Pelas cores, as cores berrantes, né? Até o efeito do sangue, né? Exatamente. Ali, então, você também tem um filme do Mário Bava que é tudo mais um pouco, mas também é, acima de tudo, um filme muito simples, no melhor sentido, né? É verdade. Não é pretencioso, é um filme despretensioso, né? E a personagem eu acho adorável. E é linda a atriz, né? Adorável. E aí agora, finalizando com um grande filme, uma obra, assim, na minha opinião, uma obra-prima, e é um filme moderno, um filme que, se tivesse sido distribuído na época, teria com certeza que ser considerado um filme seminal dos anos 70, antecipando muita coisa que foi feita depois. Incrível, Bava no final da vida com uma vitalidade, que é o Cães Raivosos. Sim, esse eu acho também uma obra-prima absoluta. Absoluto, assim. Né? Incrível, é um filme que quanto mais eu vejo e penso, mais eu fico... Eu revi pela Caixa, não vi há muitos anos, e eu não me lembrava dele ser tão bom quanto eu ainda já achava que ele era. Cães Raivosos é um filme de 71,
né? O Bava já estava na fase que daria para chamar de decadente, no sentido de que os filmes dele já não estavam dando muito certo da maneira como ele queria. Ele tinha feito vários filmes sob encomenda, que ele não estava muito contente. E o Cães Raivosos é quase uma resposta a isso também, né? É um filme completamente integrado ao que a gente pode chamar de década doentia, que vai ser os anos 70, considerando que é um filme de 71, ele, na verdade, de novo, já estava antecipando os anos 70. Só lembrar que os anos 70 deram pra gente Massacre da Serra Elétrica, né? Os anos 70 dão Halloween, né? Todos os filmes ali já mais pra frente. O Cães Raivosos é totalmente dentro dessa categoria. Lembrei aqui dos filmes do Wes Craven, né? Sem dúvida, o Sam Peckinpah também. Cães Raivosos fazem parte dessa categoria. Só para cortar suas duas tosses, porque como foi no seu pensamento contínuo, não vou conseguir cortar. Então só me fala o que eu... Os Cães Raivosos... Do cinema doentio, né? Do cinema doentio, aí você falou, os Cães Raivosos fazem parte dessa categoria. Tá, eu já tinha citado os outros filmes? Não, né? Ainda não. Tá, então deixa comigo. Fala também, beleza, pode ir. Cães Raivosos já está bem dentro dessa categoria, né? Então é uma década que vai ser marcada por filmes de muita violência, é uma violência psicológica mesmo, um clima carregado e uma estética suja, mal feita, no sentido de que ela não busca o embelezamento da imagem, ela não tem trabalhos de câmera ultra sofisticados dentro de um padrão de sofisticação. São filmes realmente difíceis de ver, inclusive. Difíceis no sentido do que o melhor que uma arte pode te dar, que é exigir de você uma entrega, né? Eu acho que o Cães Raivosos é muito isso, é um filme duro, sabe? Um filme do mal, né? Diria, é um filme do inferno. E que eu acho que dessa caixa aí, ele de fato é o filme mais desconcertante. É uma experiência visceral, né? Realmente, assim. E é que você sente, até falei quando eu revi agora, com essa cópia muito boa, eu falei, pessoal, nossa, é um clima claustrofóbico, você sente o suor no rosto das personagens dentro daquele carro. É uma coisa incrível como ele cola a câmera e tem uma montagem ágil, como ele trabalha muito bem a linguagem, como ele entende muito bem a proposta, né? Ele não tenta fazer, por exemplo, uma Maldição do Demônio naquele cenário. Ele entende o que ele está fazendo. Exatamente. E faz muito bem. Aquele filme urbano, sujo, você falou bem, né? Tem a Wes Craven, tem Sam Peckinpah, todos esses cineastas dos anos 70, Hopper, tem a cara dos anos 70, né? Ele é um filme totalmente da sua época e é muito interessante porque ele, pegando os quatro da caixa, ele se difere muito dos outros três. É bem diferente. Né? Ao mesmo tempo em que você identifica ali Mário Bava dirigindo aquele tipo de filme. E é um dos poucos filmes dele sem o elemento sobrenatural, né? Totalmente sobrenatural. E você falou muito bem, é um filme que ele não tem tempo morto. Para quem não sabe, muito rapidamente, é basicamente um filme em que um grupo de assaltantes toma de refém um motorista e você tem ali 3 assaltantes, uma mulher, um homem e uma criança. Então você criou uma situação de tensão, uma criança doente. O tempo inteiro dentro do carro. E uma criança doente, ela está passando mal. Então você tem uma situação de tensão imediata e o Bava não dá fôlego. O filme todo está em potência máxima e ele ainda consegue... Depois de tudo isso, óbvio que a gente não vai falar aqui, ele consegue te dar um dos finais mais desconcertantes, a mais Arthur Duarte, que eu diria do cinema dos anos 70. O Carlão exibiu esse filme na sessão do Commodore e ele vendia o filme muito isso. Eu falei, vão assistir, se vocês conseguirem chegar intensos até o fim, vocês ainda vão levar uma nova pancada. Então esse é um filme realmente que eu acho absolutamente essencial e fico muito contente dele agora talvez circular bem no Brasil, porque é isso, a cópia está muito boa. E eu acho que é um filme que vai ser muito descoberto por uma geração. Vale dizer que ele é de 71, mas não foi lançado. Não foi lançado, exatamente. Ele só foi lançado anos depois que o Bava já tinha morrido. Acho que foi nos anos 90, por causa da mulher, que é a atriz que faz a mulher, filme, a Lea Lander, se eu não me engano, que o esforço dela, ela conseguiu recuperar. E aí foram lançadas 2 versões. Essa versão que é a versão próxima, a versão mais próxima do que o Bava queria, a versão original dele, que é Cães Raivosos. E existe uma versão que chama Kidnapped, que foi dublada inteiramente, novamente, em italiano, com uma trilha diferente e com um final e cenas diferentes. Pessoalmente, foi feito pelo Lamberto Bava com Alfredo Leone. O Lamberto, filho do Mário, Lamberto, né? que é filho do Bava, do Bavinha, que o pessoal fala. Infelizmente, assim, não herdou muito talento do pai.
né? Ele fez o Demons e tal, mas não é aquela grande coisa. E aí essa versão não acho legal. Ele coloca uma personagem lá, muda o final, põe uma música super cafona. Ele não restaura o filme, ele refaz o filme. Ele refaz o filme, assim, não deu certo. Mas o card, a única arte disponível de pôster do filme Cães Raivosos, como ele não foi lançado na época, é justamente do Kidnapped, que é uma arte muito bonita, que faz uma alusão ao personagem Bisturi. Então tá lá, mas não é a versão Kidnapped, é a versão baviana, Cães Raivosos, tá? Todas as versões que estão nessa caixa são as melhores versões disponíveis, versões todas sem cortes. Isso é muito importante frisar. As mais fiéis do Mário Bava. A gente faz muito cuidado com isso, gente. Até ainda no Cães Raivosos, também é curioso pensar que o filme foi interditado, né? Problemas de produção, ele nunca foi lançado, ficou perdido, Bava morreu sem ver o filme ser lançado. E ele teve no mínimo 4 títulos. O primeiro título era Semáforo Vermelho. Isso é Semáforo Rosso. Rosso, porque tem a ver com uma cena chave do filme. Ele usou esse título na produção do filme. Depois ele seria lançado como Rabid Dogs, né? Cães Raivosos. Depois o Kidnapped. E em vídeo ele ganhou um 4º título, eu não me lembro qual, que também, mas enfim, esse daí tem títulos à vontade. Tem títulos à vontade. E aí, só para finalizar aqui, lembrando a tradição, que eu falei que o Bava conhece a tradição literária, é adaptado de um conto do Ellery Queen, na verdade, da revista do Ellery Queen, que se baseia em história. Então você vê que o Bava foi buscar lá na tradição do romance policial. É uma boa lembrança, né? Voltando muito rápido, A Maldição do Demônio adapta o Gogol. Gogol, exatamente. E adaptou o Alexei Tolstói na história do Vurdulak, nas 3 Máscaras do Horror, né? Também que é importante. Sempre muito ligado ali à literatura, né? Então é isso, daria para falar muito mais do Bava. Nossa, a gente teria muito prazer conversar sobre ele. Lembro que teremos mais Bava esse ano, vocês vão gostar do que vai vir por à frente. E agradeço muito o Marcelo aqui pela presença, né? Agradeço, e a todos vocês por acompanharem mais esse bate-papo da Versátil. Muito obrigado.